nós começamos uma série sobre o Evangelho. São 4 sermões. E eu lhes havia dito que os primeiros 2 sermões são os pressupostos, aquilo que se estabelece antes, a fim de que a gente entenda a mensagem do Evangelho, certo? E nós conversamos na primeira mensagem. A primeira mensagem foi sobre, o título da nossa série é Extra Extra, a notícia mais extraordinária de todas. E a primeira notícia foi sobre a descoberta, a origem de todas as coisas, à luz da Escritura, à luz dos conhecimentos que nós temos no campo das ciências, à luz da narrativa que é possível construir, tanto com a Escritura, quanto com os conhecimentos que nós temos do tempo, das coisas, da matéria, do espaço. É impossível não chegar à compreensão de que há um Deus nos céus que trouxe todas as coisas à existência. Há um Deus nos céus, um Deus que criou todas as coisas, um Deus que por direito, Ele é Senhor sobre tudo, por ter sido Ele Deus, Criador de todas as coisas. O segundo sermão dessa série foi sobre, já que Deus criou todas as coisas, por quê? Qual é o motivo de tanta desordem, de tanto caos? Qual é a origem de todos os problemas? Este foi o assunto sobre o qual nós conversamos na semana passada. E olhando para a Escritura, e não apenas para a Escritura, mas olhando para a vida, olhando para a história, é fácil perceber, é fácil discernir que a origem de todos os problemas está no pecado. O pecado é a origem de todos os problemas. Eu disse que a natureza essencial do pecado, o que está na base do pecado, é tentar destituir Deus, retirar Deus do seu lugar de Deus. É isto que nós fazemos quando nós pecamos. Nós estamos tentando retirar Deus do seu lugar, não o estamos reconhecendo como Deus, como Senhor sobre todas as coisas. E ora nós nos colocamos no lugar de Deus, ora nós atribuímos a outras coisas ou pessoas o lugar de Deus, e por isso pecamos. Ou então, em rebeldia pura e simples, queremos nos manter alheios à soberana vontade de Deus e aos seus mandamentos, e por isso demonstramos a nossa rebeldia. O pecado é sempre rebeldia, e o pecado é tentar destituir Deus do seu lugar de Deus. Bem, entendendo esses 2 pressupostos, que Deus é Criador, e por ser Criador, Ele é soberano sobre todas as coisas, Ele é Deus, é Senhor. Entendendo esse segundo pressuposto, de que nós somos pecadores, e que na essência o nosso pecado é buscarmos destronar Deus, e assumirmos o lugar que é de Deus em nossas vidas, ou colocarmos outras coisas no lugar de Deus em nossas vidas. Como conciliar, como restaurar essa condição, queridos? O que é possível fazer para restaurar essa condição? O que nós poderíamos, com o que nós poderíamos provocar essa conciliação? Ora, Deus soberano foi violentado em sua dignidade, em sua santidade, em sua grandeza, pelo pecado de cada um de nós. Cada um de nós pecamos, cada um de nós trocamos Deus por qualquer outra coisa que não Deus. Cada um de nós rebeldemente, com um coração impenitente, nos endurecemos contra Deus, encerramos o nosso punho na direção de Deus e manifestamos a nossa rebeldia. E agora? O que fazer? Este é o assunto de nossa ministração nessa noite. Extra, extra, encontrada a restauração de todas as coisas. Encontrada a restauração de todas as coisas. Curve a sua cabeça, amado. Senhor,
tua santidade faz que os teus próprios anjos cubram suas faces diante da tua presença. O Senhor é Deus acima dos céus, embaixo na terra, e não há qualquer coisa que fuja ao teu soberano governo. Cada planeta, cada sistema solar, cada galáxia, assim como cada bactéria, depende da tua soberana vontade em existir. O Senhor é Deus, Criador. O Senhor nos criou, e em Adão, e como Adão, nós caímos rebeldemente na astúcia e na cilada do inimigo de nossas almas, que nos convenceu de que nós poderíamos ser semelhantes a Ti, de que nós poderíamos viver sem Ti, e nós desprezamos todo o bem e a vida que há em Ti. E agora, Senhor, o que poderíamos fazer? Eu quero Te agradecer porque a Tua palavra nos fala da restauração que o Senhor mesmo promoveu. Que a Tua palavra, nesta noite, aberta diante de nossos olhos, possa não apenas nos permitir entendermos, mas nos alegrarmos com toda a nossa alma por aquilo que o Senhor fez para a nossa restauração. Abre o nosso entendimento e o nosso coração. Eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo no capítulo 3 do Evangelho de João, no verso de número 16. Nós leremos apenas este versículo. Capítulo 3, verso 16 do Evangelho de João. Conhecemos este versículo provavelmente de trás para frente, né? O texto sagrado nos diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bem, eu não quis ler toda a porção, porque ficaria uma leitura muito extensa, mas eu quero relembrar você no contexto em que esse texto em que essa fala do Senhor Jesus é externada. Nós temos um homem, um judeu, um fariseu, um mestre da lei, um dos principais de seu tempo, que vem em direção ao Senhor Jesus na calada da noite, com vergonha de ser reconhecido, esgueirando-se pelos becos de Jerusalém, até chegar ao mestre, o Senhor Jesus. A segunda narrativa do Evangelho de João, um tempo antes dessa vinda dele em direção a Jesus, o Senhor Jesus haveria estado no templo, e lá no templo o Senhor Jesus havia demonstrado a sua completa indignação com o modo como as pessoas estavam se achegando a Deus de maneira tão vulgar. O templo estava cheio de coisas completamente indignas do nome de Deus, e o Senhor Jesus expulsou muitas pessoas do templo naquela ocasião. Muito provavelmente aquilo e muitas outras coisas que Nicodemos houvera ouvido de Jesus provocaram nele essa necessidade de achar resposta. Ora, se o Senhor Jesus houvera estado no templo e lá ele derrubara todas as coisas, chutou as mesas dos cambistas e disse que toda aquela movimentação religiosa na verdade não valia nada, aquilo não restauraria a relação dos homens com Deus, certamente Nicodemos percebeu que precisava de uma direção, de uma orientação, de uma resposta de Cristo sobre o que seria então possível restaurar os homens a Deus. Na mentalidade do judeu, já é muito claro que Deus é Senhor e Criador de todas as coisas, e também é
muito claro na concepção do judeu, sim, de que os homens são pecadores. Mas a compreensão de que há um Deus soberano nos céus e na terra, e a compreensão de que nós somos pecadores, essas duas compreensões em si mesmas e de si mesmas e apenas por si mesmas não resolvem o problema. Pelo contrário, quando nós compreendemos que há um Deus no céu, Senhor de tudo, e que nós somos pecadores, o que nos resta senão juízo? O que nos resta senão condenação? O que nos resta senão não apenas experimentarmos as más consequências do pecado nessa vida e nesse tempo, que são desdobramentos consequentes do fato de nós nos afastarmos de Deus, o bem e a vida, mas também, por último e por fim, o juízo final de Deus sobre nós, nos entregando de forma definitiva a um estado sem Ele próprio, e assim achados condenados perpetuamente. Como solver esse problema? Como resolver isso? Nos dias de Jesus, Nicodemos, muito provavelmente embalado por esta inquietação, visto que o Senhor Jesus havia condenado o estado daquela religião, entrando no templo, chutando e derrubando e desfazendo as coisas que havia no templo, ele então se dirige a Jesus. Indo em direção a Jesus, o Senhor Jesus lhe concede uma audiência, um momento para conversar com ele. E quando ele ainda estava lidando com os floreios necessários, ao achegamento de alguém desconhecido, quando ele ainda estava na fase dos elogios e das falas de entretenimento, aquelas falas introdutórias, o Senhor Jesus, tão agudo quanto uma adaga, já lhe desfere profundamente uma palavra que faz que ele se desmonte e perceba a incapacidade total de ele próprio resolver o problema. Enquanto ele ainda está dizendo: bom mestre, o Senhor é demais, os seus milagres, as suas palavras, Jesus dirige-se a ele e diz: você tem de nascer de novo. Ninguém vai ver o reino de Deus, ninguém vai poder contemplar a Deus, ninguém vai poder se achegar a Deus, se não nascer de novo. Aqueles que nasceram da carne são carne, nasceram no pecado, são herdeiros da condenação de Adão e pecaram inclusive na mesma medida e muitas vezes muito mais do que a medida de Adão, e por isso nenhum destes está apto a ver Deus. Desconcertante, desestabilizador, e só restou uma indagação a Nicodemos: quem pode fazer o impossível? Como alguém pode nascer de novo? Isso é algo impossível de se conceber. E Jesus continua falando com Nicodemos, e Jesus não desfaz essa compreensão de Nicodemos. Aqui Nicodemos está certo, realmente ninguém pode fazer isso. Mas o Senhor Jesus, ele, Jesus, ele tem umas pegadas às vezes meio sarcásticas, meio irônicas. Ele olha para o cara e diz: ora, não é você que é o mestre de Israel e você não sabe dessas coisas? Realmente ninguém pode fazer. O vento sopra onde quer, e você não pode contê-lo, ou dizer para ele onde ele vem, onde ele vai. Assim também são todos aqueles que são nascidos de Deus. Sim, de fato é impossível, mas lembre-se de uma ocasião onde também se tornava impossível a restauração e a salvação do povo. Lembre-se, no deserto, quando foram enviadas serpentes por causa do pecado do povo, e uma multidão se viu de repente violentada por aqueles animais e prestes a morrer, já que o veneno lhe consumia a vida. Lembre-se do que aconteceu lá. Como Deus restaurou todas as coisas. Deus ordenou a Moisés que levantasse uma serpente, e todo aquele, uma imagem semelhante a uma serpente,
e todo aquele que olhasse para aquela imagem seria curado. Deste mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado. E ele finda dizendo: para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Assim como ali, quando houver aquela praga de serpentes, não houve ninguém que pudesse de si mesmo, por si mesmo e para si mesmo, dar solução àquele estado de semi-morte, aquele estado que estava lhe conduzindo à morte e à destruição. Deus teve de intervir, Deus teve de promover um ato salvífico, e bastava que olhassem para a serpente assim. Deste mesmo modo, Nicodemos, você também não pode se fazer de novo, você não pode restaurar-se, você não pode dar a si mesmo nova vida, mas para que isso acontecesse, Deus levantará o seu Filho, para que todo aquele que a Ele olhar possa ter salvação. E em seguida, o Senhor Jesus diz o verso de número 16, e Ele diz: porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Percebe que esse verso está exatamente nesse contexto de um Deus soberano, criador de todas as coisas, dos homens caídos, impossíveis de salvarem a si mesmos, e da resposta que Deus dá para a restauração de todas as coisas. E neste verso, adensando nele, entrando nele agora, nós vemos inclusive estes pressupostos estabelecidos. O pressuposto de que o homem e o mundo estão condenados ao perecimento, à aniquilação. Nessa fala do Senhor Jesus, há uma pressuposição de que todos os homens estão condenados ao aniquilamento, à destruição, ao perecimento. O texto diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que está pressuposto aqui? Que haverá um perecimento, uma destruição aos homens. O mundo criado, queridos, está em um estado de morte e se dirige à destruição. Os ímpios e os religiosos, todos os homens, quer sejam ímpios, quer sejam pérfidos, quer sejam entregues à dissolução e a toda sorte de imoralidade, quer sejam religiosos, quer sejam piedosos, quer ostentem a maior graduação em suas religiões, todos estes perecerão por seus pecados. Por quê? Porque todos estes se apartaram de Deus e pecaram contra Deus, tanto movimentando-se em direção à imoralidade, quebrando as leis de Deus, aberta e deflagradamente em rebeldia contra Deus, quanto buscando serem deuses de si mesmos e deixando de lado a justiça que vem de Deus, buscando para si mesmos justiça e honra pelos seus atos. E o homem, quando vai se tornando religioso, ele vai construindo para si uma escadaria, um patamar, são patamares, os quais ele imagina que ele, pela sua bondade e justiça, está conseguindo alcançar. E ele, na sua religiosidade, na sua autojustificação, ele não apenas se arroga da condição de se sentir superior, como ele despreza os demais que ele julga inferiores. E em algumas dadas circunstâncias, inclusive, contra o próprio Deus, ele se torna juiz. E vemos isso na história, vemos isso em nossos dias, vemos isso na Escritura. Quando, por exemplo, pessoas que acreditavam que pela sua religiosidade conseguiriam alcançar de Deus e em Deus condição e status para que ele pudesse negociar, barganhar
ou exigir de Deus alguma coisa, e quando Deus não lhe dá o que Ele quer, o que Ele diz? Na religião, queridos, não há restauração. Na religião não há vida. A religião, o conceito de religião dentro das ciências da religião, a religião é um exercício pelo qual o homem busca o sagrado. E o que nós vemos na história das religiões é esse exercício pelo qual o homem busca a Deus, ou a glória de Deus, ou a justiça de Deus, e ele imagina que pela sua competência ele conseguirá adquiri-lo. Só que ele esqueceu de uma coisa: a dívida é muito maior do que aquilo que você pode pagar com o seu próprio salário. A dívida é muito maior. É muito maior. Por isso, há um pressuposto aqui. Haverá um perecimento, uma destruição. E o pecado traz destruição. E já há uma destruição nessa vida. Há uma destruição nessa vida quando o homem entregue aos vícios, às paixões, aos enganos desse tempo, ele próprio vai sofrendo as consequências do pecado em si, e ele percebe que vida horrível debaixo da escravidão do pecado. Eu já ouvi confissões de pessoas que não eram cristãs, mas que julgaram que poderiam encontrar em mim um lugar, alguém para poder compartilhar. Eu já vi confissões assim. Cara, eu já tenho mais de 50 anos de idade, e eu me vejo, às vezes, entregue e arrastado para uma vida sexual fora do meu casamento. Todas as vezes que eu saio de lá, eu me sinto imundo, e eu não sei como lidar com isso. Sabe? O pecado faz isso. O pecado lança o homem num estado de destruição que ele não consegue se ver livre desse redemoinho vivo que lhe engole a alma, e ao mesmo tempo ele está lá sofrendo todas as consequências da força e do poder de toda essa destruição. Eu ouvi isso em lágrimas, eu não consigo, e não é assim que nós vemos a história de muitas pessoas que às vezes se entregam a vícios, a drogas, e a tantas outras coisas dessa vida, que vão causando destruição sobre destruição. E o religioso, não se engane, o religioso também está sofrendo destruição. Martinho Lutero nos conta de sua própria experiência, ele tentando ao máximo esforçar-se para ser achado justo diante de Deus pelas suas próprias obras, e ele nos fala do sofrimento da sua alma, da agonia, de que por mais que ele tentasse, por suas obras de justiça, alcançar diante de Deus um patamar que lhe concedesse graça, ele percebia que obra sobre obra não valia nada, e ele se encontrava em desespero. O pecado traz destruição, e a destruição última será o juízo justo de Deus contra todos os homens que nessa condição encontram-se e vivem de um modo tal a continuar rebeldes contra Deus, rebeldes contra a autoridade de Deus e assim quebrando seus mandamentos, rebeldes contra a graça de Deus e assim tentando achar por si mesmos a sua própria salvação no seu próprio braço, rebeldes contra Deus, fazendo deuses de si mesmos, ou tornando deuses aqueles a quem Ele ama, ou as coisas a que Ele ama. Haverá destruição, e é esse pressuposto nesse texto. E aí, por causa disso, o texto bíblico nos diz que Deus amou. E aí eu quero parafrasear esse texto, para seguir a sequência dessa paráfrase. Por amor, Deus entregou seu Filho
para sofrer morte e destruição em lugar daqueles que ele salvará mediante a fé. Por amor, Deus entregou o seu Filho unigênito para sofrer morte e destruição no lugar daqueles a quem ele salvará mediante a fé. Aqui nós começamos com um paradoxo, queridos, nesse texto. Ora, se nós somos rebeldes e pecadores, qual deveria ser a devida e justa ação de Deus contra todos os homens? Juízo e justiça. Condenação de imediato. Na verdade, eu diria que nós deveríamos ter sido um projeto natimorto. Um projeto natimorto. Sabe aquele sonho que você concebe, que de repente você põe na prancheta, aí quando você começa a elaborar, você diz, e não vai dar. Porque Deus viu que nós não daríamos. Mas o que Deus, na eternidade, deliberou. Deus deliberou não apenas dar início a esse projeto, mas Ele próprio garantir o bem e o fim deste projeto, a ponto de que, ao invés de dar-nos condenação, Ele nos amou. Isso é extraordinário. Por amor, Deus entregou seu Filho unigênito, queridos. Por amor, Deus entregou o seu Filho unigênito. Esse texto nos fala, quando nós falamos de amor, não é? Quando nós pensamos em amor, nós pensamos na esfera da nossa experiência e daquilo que nós conseguimos experimentar como amor. Mas, na verdade, todo amor nosso é pálido. Todo amor nosso é apenas um espectro pequeno do que, na verdade, seria toda a demonstração do amor de Deus. Há um poema, eu gosto muito desse poema, um poema de um gaúcho. Ele diz o seguinte, na frase do Evangelho, da primeira epístola de João, quando João diz, Deus é amor, ali há uma equação. Para que serve uma equação? Para que você conheça uma realidade conhecida por uma realidade desconhecida. Assim seria algo semelhante a X é igual a amor. Entende? Está comigo? Quem lembra de equação do primeiro grau? Equação do primeiro grau. X é igual a amor. Então, nesta frase, por esta frase, nós conseguiríamos conceber Deus e conhecer Deus, visto que Deus, uma realidade desconhecida, é então identificada nesta equação como amor. Mas ele continua dizendo no poema, ora, então, se conhecêssemos o amor, nós conheceríamos a Deus. Contudo, nenhum de nós conhece o amor. O amor de verdade? Não. Não conhecemos. De verdade, o amor de verdade? Não. O amor de nossas mães, o amor de nossos pais, ainda mesmo de nossas mães e pais, é um pálido reflexo do que é o amor de Deus. Nós, na esfera dessa vida, jamais compreenderíamos o que de fato é amor. Não entenderíamos, não conceberíamos, não conseguiríamos aquilatar o que é amor, a não ser quando nós olhamos para trás e vemos o que Deus fez por amor. Ah, sim. Lá sim. Toda a expectativa que nós temos de amor, quer seja amor paterno, quer seja o amor conjugal, quer seja o amor filial, toda expectativa que nós temos de amor, queridos, é uma expectativa que em alguma medida ela se frustra, porque nosso cônjuge, nossos pais ou nossos filhos nunca nos darão o amor perfeito que nós tanto esperamos. Sabe por quê? Porque o amor de que precisamos é o amor de Deus. Mas como nós saberemos se Deus nos ama? Qual é a prova de que Deus nos ama? Qual é a prova de que Deus nos ama? Deus amou tanto
que Ele entregou o seu Filho. Ali nós temos prova de amor. O que nós vemos, queridos, a partir dessa declaração, é que Deus, por amor, entregou o seu Filho por nós, queridos. No capítulo 1 de João, na primeira epístola de João, no capítulo 4, verso 10, o evangelista diz-nos assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, o Evangelho, queridos, ele nasce, ele emerge, ele se estabelece desta notícia. Que notícia? Apesar de tudo, apesar da gravidade do nosso pecado, apesar de que nós pudéssemos esperar apenas de um modo natural de Deus a sua justa ira contra nós, apesar de tudo isso, Deus nos ama, a despeito de nossos pecados. Deus nos ama. E como Ele nos ama? Qual é a demonstração que Ele dá? Ele envia o seu Filho, queridos. A demonstração que Deus nos dá do seu amor, Deus não nos diz que nos ama apenas, Ele demonstra o seu amor por nós, de um modo absoluto, último e definitivo. Eu nunca poderei questionar o amor de Deus, dada a prova de amor que Ele me deu, que Ele te deu. E como Deus demonstra o seu amor? Queridos, Deus tem amor perfeito e pleno, Deus Pai tem amor perfeito e pleno por Deus Filho. Deus Filho tem amor perfeito e pleno por Deus Pai. Na eternidade, o Pai e o Filho viviam de tal modo que a alegria do Pai está no Filho, a alegria do Filho está no Pai, e eles são completos em si. O Filho é Deus de Deus, é luz de luz, e o Pai se deleita no Filho, e o Filho se alegra no deleite do Pai. Perfeito, perfeito. E nós, pecadores, e nós, rebeldes, e nós, transgressores, e Deus, ainda assim, nos amou. E como Ele prova isso? Ele envia seu Filho. Olhe bem, Deus Pai envia Deus Filho para vir a este mundo, no corpo e na matéria, e fazer-se carne. Aquele nascido na manjedoura, em um curral, é o Deus Filho. Aquele cujas sandálias estão cobertas de pó das estradas da Galileia, é o Deus Filho. Aquele dormindo exausto em um barco, quase tragado, engolido pelas ondas do mar, é o Deus Filho. Aquele chorando por Jerusalém e pelos muitos que não o reconheceram, dos quais ele disse que tinha a vontade de que, como uma galinha, pudesse colocá-lo debaixo das asas. Quem é este? Este é Deus Filho. Aquele sofrendo o juízo do justo de Deus contra o pecado na cruz, este é Deus Filho. Aquele que morreu no lugar dos pecadores e por eles fez expiação, não é apenas homem, este é Deus Filho. E aqui eu quero te dizer uma coisa, não me entenda mal. Por que Deus precisou enviar o seu Filho para nos salvar? Porque a nossa ofensa era tão grande que nenhum de nós
poderia pagar a culpa de nossos pecados. A nossa ofensa era tão grande que só uma vida perfeita poderia cumprir a justa justiça de Deus. Os anjos, queridos, quando souberam que Deus iria enviar seu filho, ou melhor, quando souberam não, porque nós não sabemos quando os anjos souberam, né? Eles puderam ter sabido na eternidade. Mas os anjos, quando se manifestaram no nascimento de Cristo Jesus, está registrado no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, e eles entenderam que ali Deus estava cumprindo o seu propósito, de fazer Deus Filho nascer em carne. O que os anjos declaram aos pastores? Paz, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Deus nos quer bem. Deus não julgou, queridos, que a entrega do seu filho fosse um preço caro demais para cobrir a sua justiça e salvar a nós pecadores. O que o Evangelho nos diz? Sou mais pecador e imperfeito que jamais ousei imaginar. Essa é uma frase de Tim Keller, pastor presbiteriano norte-americano. Eu sou, você é mais pecador e imperfeito do que jamais eu ousei imaginar. Em contrapartida, eu sou mais aceito e amado do que jamais ousei esperar. Você conseguiria imaginar que Deus ia dar uma prova de amor a você, a ponto de mandar seu filho para morrer no seu lugar, para salvar você? O Evangelho, queridos, começa com esta notícia de que Deus ama. Deus é um Deus apaixonado. Bem, o Evangelho, à luz desta sentença, dessa paráfrase desse texto, por amor Deus entregou o seu Filho unigênito para sofrer a morte e a aniquilação em lugar daqueles que salvará mediante a fé. Isso continua nos falando que Deus, Ele próprio, promoveu a salvação. É Deus quem promove a salvação, queridos. Deus envia o seu Filho para que o Filho morra e seja destruído no lugar daqueles que deveriam ser destruídos, e que pela fé receberão a justiça do seu Filho. O Evangelho não é algo que nós fazemos, o Evangelho não é algo feito por nós, o Evangelho não é uma nova religião, não é um jeito de dizer o que nós devemos fazer. O Evangelho é um modo de dizer o que Deus fez, não o que nós devemos fazer. A salvação vem de Deus. O Evangelho fala-nos deste processo de substituição. Deus fez tudo. A sua justiça foi ultrajada. E Ele, por ser Deus, deveria julgar-nos a todos e cada um e condenar-nos debaixo de sua ira. E o que Ele faz? Ele não denega a sua justiça e nem condena o pecador. O que Ele faz? Ele cumpre a sua justiça, condenando o seu Filho, que substitui-nos na cruz, queridos. Ele, Cristo, foi destruído para que eu não fosse destruído. Ele foi condenado para que eu fosse absolvido. Ele foi odiado por Deus, para que eu pudesse receber o amor de Deus. Quando o Senhor Jesus diz na cruz do Calvário: Pai, afasta de mim este cálice. Essa é uma expressão que na literatura profética diz respeito à ira de Deus, ao juízo de Deus, à contrariedade de Deus, ao aborrecimento de Deus, à indignação de Deus. E o que Cristo recebe na cruz? O cálice da indignação de Deus. Ele sofre a ira de Deus
para que eu esteja debaixo do amor de Deus. O deleite de que eu disse para você, o deleite eterno do Pai no Filho, o deleite eterno do Filho no Pai, o Pai se alegrando no Filho, porque o Filho é a exata expressão do seu ser, e o Filho se alegrando no Pai, por poder dar alegria ao Pai. Bem, é isso que está sobre nós, na justiça do Filho. O que seria devido a nós? Seria devida à ira de Deus. Como a Escritura diz, inclusive no verso seguinte, que a ira de Deus, no resto do capítulo 3 do Evangelho de João, a ira de Deus permanece sobre os filhos da desobediência. E o que está debaixo, o que está sobre aqueles que creem no Filho e creem no Pai? O deleite do Pai e a alegria do Pai. Deus, Ele próprio, promove a nossa salvação. O Filho vai à cruz, na cruz Ele é transposto, morto, destruído por causa dos nossos pecados. Ali Ele faz uma transação diante de Deus, quando Ele assume o meu nome, e a partir dali, eu assumo o nome dEle, e então, ali, Deus promove a salvação vem de Deus, e o que o texto bíblico nos diz, que Deus, por amor, entregou o seu unigênito Filho para sofrer a morte e a aniquilação, em lugar daqueles que salvará mediante a fé. Perdão, não é o que o texto bíblico diz, é o que a minha paráfrase diz, né? A minha paráfrase diz, que está no texto, eu só rearranjei isto, que por amor Deus entregou o seu unigênito Filho, para sofrer a morte e a aniquilação em lugar daqueles que Ele salvará, mediante a fé. O que resta aos homens agora, queridos, diante do fato de Deus lhes ter dado esta eterna e perfeita salvação em Cristo, nos resta crer. Como nós nos tornamos participantes, como nós saímos da condição de sujeitos ao juízo e à ira de Deus, para a condição de filhos amados, nos quais está o deleite e a alegria de Deus. Como nós saímos de um estado para o outro, queridos? Nós saímos desta condição crendo, confiando. E no Evangelho de João, crer não é apenas um mero assentimento intelectual, uma mera compreensão da razão. É algo que envolve mais de nós. Esse crer envolve que nós reconheçamos nosso estado de morte e que nós precisávamos ser libertos do poder e da consequência do pecado e da morte. Crer em primeiro plano é compreender isso, que nós entendemos que nós estávamos na morte e que o nosso pecado teria como consequência o nosso permanente aprisionamento na morte e na condenação. Crer significa compreender isso. Significa compreender que esse estado das nossas vidas é um estado perverso e contra Deus. E subsequentemente, crer significa confiar. Confiar em quê? Confiar que o que Cristo fez por você, morrendo na cruz em seu lugar, tem o poder de libertar você do poder e da condenação do pecado e da morte. Entende? Cristo, quando você olha para o que Deus fez, você confia que Cristo tem o poder, não apenas
para te libertar do poder do pecado, mas também da condenação do pecado. E é importante falar sobre isso, porque muitas vezes se fala do Evangelho como se o Evangelho fosse apenas um ticket para nos livrar da condenação do pecado. Mas o Evangelho não é apenas um ticket para nos livrar da condenação. Ele é um poder para nos livrar também da força do pecado que nos aprisiona, queridos. O Evangelho é a boa notícia do que o Senhor Jesus fez para restaurar o nosso relacionamento com Deus. E o que o Senhor Jesus fez para restaurar o nosso relacionamento com Deus? O que Deus Pai fez para restaurar o nosso relacionamento com Deus? E não apenas o nosso relacionamento com Deus, mas para restaurar todas as coisas. Deus nos amou. Tendo nos amado, e sabendo que nós estávamos debaixo do poder e da condenação do pecado, Ele resolveu uma última e definitiva solução para nos restaurar. E Ele entregou o seu Filho. Deus Pai entrega Deus Filho. Deus Filho se faz homem, morre no lugar daqueles que crerão nele. E aqueles que nele creem, agora assumem a vida que há em Cristo, queridos. A vida eterna em Cristo Jesus. O Evangelho não é sobre o que nós devemos fazer. O Evangelho é sobre o que Deus já fez. E agora, o que compete a nós? O que compete a nós é entendermos esse nosso estado. É entendermos que este estado é um estado de desonra a Deus. É baixarmos as nossas armas de rebeldia, entregarmos a nossa vida ao senhorio de Deus, confiarmos que o que Cristo Jesus fez na cruz é o bastante, o suficiente, é algo que cumpre todas as expectativas de Deus para conosco. As palavras que Deus Pai dirige a Deus Filho por ocasião do batismo são estas: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria. E estas são as palavras de Deus dirigidas a todos quanto creem no Filho. Você é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Você fala, como? Eu de mim? Não, não você de você e nem por você, mas por causa do meu Filho, que eu tomo em seu lugar. Deus faz isso, diz o apóstolo Paulo em Romanos. Eu acho isso lindo, 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 lindo. No desfechar da história, o Evangelho nos aponta, e esse será o nosso assunto semana que vem. O Evangelho nos aponta para uma trama entretecida na história e no tempo, onde Deus está manifestando tanto a sua justiça, agora não cai mais não, onde Deus está manifestando tanto a sua justiça, quanto a sua graça. Sabe o que acontecerá no final dos tempos? Deus trará este mundo a juízo. E naqueles que serão condenados, Deus manifestará a sua justiça, revelando-se sim um Deus santo e justo. E naqueles que serão salvos, Deus manifestará a sua graça, manifestando-se um Deus que por compaixão salva. O apóstolo Paulo fala disso em Romanos no capítulo 9. A restauração e a salvação dos homens culminará na restauração de todas as coisas, um novo céus e uma nova terra. Este tempo, como nós o conhecemos, passará. Aqueles que tiveram condições e oportunidade de ouvir Cristo no Evangelho, poderão receber de Deus no Evangelho vida, ou quem sabe, poderão ter o Evangelho como uma das mais graves peças de acusação no seu processo,
como juízo. O Evangelho é ao mesmo tempo justiça de Deus para condenação, quanto justiça de Deus para salvação, porque a resposta que nós damos ao Evangelho é a resposta que apontará para como nós estamos diante de Deus. Portanto, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: eu sou ministro da reconciliação, e o meu apelo é: reconcilie-se com Deus, baixe as armas, entenda que Deus te ama, Ele enviou o seu Filho. Você quer provas de que Deus te ama? Você acha que porque você passa por problemas, Deus não te ama? Você acha que porque você passa por aflições, Deus não te ama? Você acha que em razão das suas crises, Deus não te ama? Você entende que por causa de algumas ausências, Deus não te ama? Por causa de enfermidades, Deus não te ama? Ou por causa da morte de alguém conhecido, um amigo, um parente, Deus não te ama? Deus prova o seu amor para conosco, não em que nós o tenhamos amado primeiro, mas de que Ele tenha nos amado e entregue o seu Filho para propiciação pelo seu sangue em nosso lugar. Amém, queridos? Portanto, nessa noite, eu quero convidar você a confiar, a olhar para este estado de coisas em que nós nos encontramos por causa da nossa perdição e pecado, e entender que, apesar de tudo, Deus nos amou. Deus te amou, e Ele provou isso. Portanto, hoje é dia de nós nos rendermos, de nós baixarmos as armas, de nós deixarmos a rebeldia, de nós nos entregarmos a Cristo, de nós cedermos, de nós confiarmos, de nós olharmos para Ele e dizermos: Senhor, realmente eu não poderia me salvar, mas o Senhor decidiu me salvar. Amém? Curve sua cabeça. Senhor, o Senhor nos dá uma notícia de restauração de todas as coisas no Teu Filho. O Senhor enviou o Teu Filho, Deus Filho, para se fazer carne, assumir o estado da minha condição, sem pecados, mas completamente humano. E como homem Ele viveu uma vida perfeita, e em sua vida perfeita Ele merecia vida e salvação. Mas a Tua palavra diz que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-lhe enfermar. A Tua palavra diz que Ele sofreu pisaduras, feridas. A Tua palavra diz que Ele assumiu a minha condição, o meu pecado. E quando o Senhor desferiu os seus golpes contra Ele lá na cruz, o Senhor estava desferindo estes golpes que seriam contra mim, por causa do meu pecado e da minha condenação. Eu quero Te agradecer, porque mesmo sem merecer, eu fui objeto desse amor, Senhor. Eu jamais conseguirei explicar porque eu fui objeto desse amor. Só me resta Te agradecer e crer no Teu Filho. Obrigado porque na cruz do Teu Filho o Senhor tem para nós poder, para nos vermos livres da força do pecado. Obrigado, Senhor, porque aquilo que nós não sabíamos como conter, aquela multidão de pecados que nós não sabíamos como apagar, aquela força impetuosa dentro de nós que nós não sabíamos como dominar, o Senhor na cruz do Calvário domesticou, dominou, se apoderou da força,
do pecado em nós. O Senhor na cruz do Calvário lançou no mar do esquecimento a multidão dos nossos pecados, os que nós havíamos cometido, os que nós ainda cometeremos, até o dia da nossa redenção. Obrigado pela vida do Espírito Santo de Deus sobre nós, que nos permitiu enxergar o Teu Filho crucificado em nosso lugar, e que por isso nos permitiu receber vida, Senhor, vida. Obrigado por esta vida. Eu Te agradeço porque nessa noite nós estamos aqui, Senhor, não por nossos méritos, não por nossa justiça ou por nossas capacidades, mas apenas por causa do crucificado. E o que Ele fez na cruz do Calvário nos garante não apenas hoje o poder contra o pecado, não apenas a confiança do que Ele fez, mas uma esperança viva na nossa redenção última, quando nós estaremos para sempre com o Senhor. Nós temos um destino eterno, Senhor. Nós temos segurança eterna por causa do que Cristo Jesus fez por nós. E nós nos alegramos em Ti, porque esta esperança não é vã. Obrigado porque eu sei que o Senhor restaurará todas as coisas, novos céus e nova terra, e nós estaremos para sempre diante do Senhor por causa do Evangelho. Bendito seja o Teu Filho, bendito seja o Teu amor. Para o louvor da Tua glória nós fomos salvos, e por isso nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor, querido? Graças a Deus. Graças a Deus.